Então, bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula de hoje, 14 de maio de 2021. É isso mesmo. Desculpem. E a aula de arte de hoje, nós vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre as vanguardas, né? Ou então os movimentos artísticos da primeira metade do século XX. Desculpem aí. Deixa eu colocar aqui para apresentar, tá? Vai sair gravado aí essa minha... Desculpem. Pessoal, conseguem ver o compartilhamento aí? Estão vendo a imagem? Me dá um retorno aqui, porque eu não consigo visualizar, né? Sim. Tá vendo, né? Beleza. Beleza, Fernando. Obrigado. Tô vendo que a Ellen tá aí. Ellen, uma hora nós vamos combinar para você, na aula de arte, tocar uma musiquinha para nós, né, Ellen? Jesus amado. Uma hora nós combinamos aí, Ellen, tá? Poder acordar o povo aí. Tô no meio do prato comendo pão de queijo. Ó, bom demais, moço. Acabei de comer também aqui pão de queijo. Tinha uma aula vaga, eu aproveitei e tomei um cafezinho, comi o pão de queijo, graças a Deus. Bom café para você aí, Nato. Valeu! Falou, meu querido. Então, hoje, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os principais movimentos artísticos do século XX. Beleza? Então, nós vamos fazer aqui o quê? Nós vamos fazer uma introdução, né? Uma introdução destes movimentos artísticos. Em sequência, nas próximas aulas, a gente vai falar especificamente de cada um deles, certo? Então, hoje nós vamos fazer só um panorama geral, como se fosse uma apresentação dos conteúdos que nós vamos trabalhar nestes 2 bimestres, né? Acredito que até o final do segundo bimestre a gente consegue arrematar tudo, né? Mas nós vamos dar em linhas gerais, os 5 principais, né? As 5 principais vanguardas ou movimentos artísticos que chamamos de modernismo, né? Que iniciam uma nova era, vamos dizer assim, um novo movimento. Tem que falar mais alto, né? Deixa eu subir aqui o meu áudio aqui. Pronto. E agora, tá mais alto? Tá melhor o áudio? Dá um retorno aí, pessoal. Melhorou? Quem falou aí? Melhorou, né? Professor, tem que o senhor falar um pouco mais alto, meu áudio está no máximo, mas sua voz continua baixa. Melhorou agora, né? Tá bom, né? Beleza. Pode ser problema aí no seu aparelho aí, parceiro. Porque geralmente meu áudio é bom, eu uso o Voice Meter e ele está aqui numa potência bem alta, num nível bem alto. Então vamos falar sobre, como eu estava dizendo, pessoal, o início, né, do modernismo e as vanguardas artísticas que estão associadas a esse movimento modernista, né? Então, quando eu falo de vanguarda, talvez vocês vão lembrar, do Exército, né? O Exército você tem você tem aí as brigadas, né? Você tem os grupos, você tem ali os pilotões de vanguarda. E o que são esses pilotões de vanguarda? São aqueles pilotões que vão na frente, né? Então, se tiver que morrer, eles vão ser o primeiro a morrer.
se tiver que vencer a guerra, se conseguir vencer a guerra, eles vão ser os primeiros a fazer as conquistas, né? Ou a conquistar os territórios, ou a matar os inimigos. Então, quando a gente está falando de vanguarda, a gente está falando aquele pilotão, aquele grupo que vai na frente, né? Que chega primeiro, os chamados pioneiros. Então, se você estiver no exército e você estiver no pilotão de vanguarda, você é quem vai na frente na guerra, certo? Vocês vão ser os primeiros a chegar. Se for para matar, vocês vão ser os primeiros a matar. Se for tiver que morrer, vocês vão ser aí os primeiros voluntários, né, na morte. Então é quem pega de frente as primeiras pancadas, né? A ideia de quem é pioneiro, de quem vai na frente. Então a palavra vanguarda vem de avante, né, o avante, e guarde, tropa, né? Então tropa que vai avante, né? Tropa que vai primeiro, tropa que vai na frente. A turma que vai na frente, né? Está à frente do seu tempo. Ou tem o futuro como direção, né? Porque, por exemplo, se você for pensar nos generais, desculpem, nos coronéis, naqueles que estrategicamente elaboram, planejam a guerra, né? Eles ficam lá na retaguarda, eles ficam lá atrás, né? Dificilmente eles vão entrar na linha de frente de guerra. Agora, quando você fala dos pilotões de vanguarda, eles são os primeiros que chegam, né? Eles estão à frente do seu grupo, à frente do exército, estão realmente, são os pioneiros, né? Deixa eu só passar o carro de som aqui. Então, quando a gente fala de vanguarda artística, quando a gente fala de movimento de vanguarda, não existe vanguarda que respeite a tradição, né? A vanguarda aqui é uma ideia de romper com os padrões clássicos, né? De romper com os padrões clássicos. E quando a gente fala de arte, que padrões clássicos que os modernistas, que os vanguardistas, né, que os movimentos artísticos do início do século XX, eles estão rompendo, né? Então, aquela arte padronizada, né? Aquela arte estética, aquela arte perfeita, né? Vamos pensar num renascentista, num artista renascentista, como, por exemplo, Leonardo da Vinci, como, por exemplo, Michelangelo, né? E Giotto e tantos outros. Giotto é o pai do renascentismo, né? E tantos outros. Se você... digamos que, é claro que não tinha carro naquela época, né? Mas digamos que eles fossem pintar um carro. Vamos dar um exemplo, né? Então seria um carro perfeito, né? Imagine aí uma Ferrari, né? Uma Ferrari vermelha, né? Então eles iam desenhar o carro com todos os detalhes, né? De maneira perfeita, e aí talvez ia colocar o carro com um fundo bonito, de montanhas, né? Maravilhosas, né? Um pôr do sol, tá entendendo? Então, a arte clássica, ela tem essa ideia, né, de representação, de descrição da natureza de maneira perfeita, né, tentar retratar realmente aquilo que os artistas estavam visualizando, né, ou do ponto de vista, vamos pensar na Idade Média, né, ou do ponto de vista da igreja, né, retratar as histórias bíblicas, né? Retratar as tradições, os ensinos da igreja, da maneira mais perfeita possível. Quando a gente fala dos movimentos artísticos do século XX, dos modernistas, nós estamos falando de um movimento totalmente diferente, pessoal. Nós estamos falando aqui de um caminho da arte que vai quebrar com toda essa ideia tradicional da arte clássica. Vai ser uma arte totalmente diferente, né? Vai ser uma arte que está à frente do seu tempo, que quer desmistificar toda essa ideia da arte tradicional, né? Porque, como eu disse, no clássico, nós tínhamos o equilíbrio, né? A arte imitação da natureza, o que melhor se aproximava da natureza, né? Se aproxima do ideal. Muito bem, o pessoal já estão dando a frequência de vocês aí. Beleza, continue. Agora, o modernismo é diferente, totalmente diferente, né, da arte clássica. No modernismo, você vai interpretar a realidade e não imitar.
Quem sabe a diferença aí de interpretar e imitar? Abra aí para nós o áudio e responde, por favor. Quem sabe a diferença de interpretar e imitar? O que você acha, Júlia? O que você acha, Júlia? Eu acho que interpretar é você criar o papel da pessoa em nome da pessoa e imitar é você, não sei, acho que é querer ser o mesmo que o outro, só que, não sei, acho que é isso. Deu pra entender? Deu para entender. Deu para entender, sim, o que você falou. O que você acha, Ellen? Eu acho que interpretar é você pegar algo já feito, só que você dá um toquezinho especial do seu jeito. Agora, você imitar é você fazer totalmente igual a outra pessoa faz. Eu acho, né? Perfeito, Ellen. É isso mesmo, né? Imitar é você tentar copiar o mais igual possível, né? É você tentar descrever ali exatamente como é. Agora, interpretar, você pode até descrever, mas você tem a subjetividade colocada ali, né? Quer dizer que você vai ler do seu jeito, da sua maneira, né? De acordo com como você enxerga o mundo, de acordo com como você acha que tem que ser, entendeu? Você faz uma interpretação, quer dizer, o seu olhar sobre algo, né? Agora, imitar, não, você tem que descrever exatamente o que você está vendo, tentar fazer o mais igual possível. É bem isso aí mesmo que a Ellen falou. Obrigado, viu, Ellen e Júlia? Ajudaram muito. Essa é a ideia mesmo, né? Então, interpretar a realidade é o objetivo dos artistas modernistas, né? Eles querem interpretar a realidade, ou seja, eles vão olhar para o mundo, para as coisas em volta, para a natureza, para as cidades, para os ambientes, para as pessoas, e vão dar a sua leitura sobre aquilo. Como é que eles veem? Né? Se eles veem uma pessoa de ponta cabeça, né? Eles imaginam uma pessoa de ponta cabeça, né? Corpo ereto e cabeça quebrada. Então eles vão representar na sua arte dessa forma, né? Se eles veem uma pessoa voando, né? Que ser humano não voa, né? Mas se eles veem uma pessoa voando, então eles vão interpretar dessa forma. Já os clássicos não, né? Eles vão descrever a natureza e as coisas e as pessoas como elas realmente são, né? Bem legal isso aí. Então, o modernismo, eles vão buscar novas formas de expressar e de interpretar as coisas. Qual é o objetivo deles? Acho que tem, tá abaixo aqui essa figura. Qual é o objetivo deles? O objetivo deles é principalmente chocar, é principalmente provocar polêmica. Então, digamos que vocês estão lá, Jazinho, que eu vou deixar você falar, meu amigo, o Vitor, Jazinho, Vitor, vou deixar você falar. Digamos que vocês estão lá Não, professor, foi sem querer. Ah, foi sem querer? Então tá de boa. Foi. É só baixar a mão aí. Digamos que vocês estão lá diante da prova do Enem, sabe? E aí cai lá literatura, né? Tem uma questão lá de literatura que está dentro da linguagens, né? Ou então de história, está dentro de ciências humanas, né? Ou filosofia, ou mesmo arte, que às vezes eles não colocam o nome da disciplina, né? Da questão, a disciplina está dentro daquela grande área, né? E cai uma questão que vocês querem identificar se é uma arte moderna ou modernista, né? Ou se é uma arte clássica. Então, toda vez que vocês perceberem que dentro da questão, dentro do texto, né, dentro do enunciado, você vai ter uma provocação, a arte, a história da arte ali, o texto tá fazendo uma provocação, tá demonstrando uma realidade ali, uma ideia provocativa. Aí é a arte modernista. Uma questão polêmica, né? Uma abordagem polêmica, aí é a arte modernista. É a arte a partir do início do século XX, ou de 1900 para cá. Entendeu?
Aí, se não for provocativa, né? Se for apenas imitando, se for ideias clássicas, aí é para trás, né? Dessa época. Mas toda arte provocativa, né? Que tem o subjetivo, que tem o objetivo de causar polêmica, aí você olhar no texto aqui, opa, isso aqui é modernismo. Isso aqui é uma das questões, é uma questão modernista. Percebe? Então, essa sacada é importante para vocês poderem identificar a arte modernista quando perceberem uma questão do Enem, por exemplo. A primeira arte que nós podemos falar aí é vamos lá, o futurismo. Então, quando eu falo de futurismo, o que vem à mente de vocês, pessoal? Alguém abre o áudio aí, fica à vontade. Vamos lá, senão eu chamo por nome. Diga aí, Vitor. Fala você aí, Vitor. Fala, Luiz Mateus. Eu não consegui ouvi-lo, Mateus. O senhor pode falar de novo aí? O senhor tinha falado? Sim, posso. Quando eu falo de futurismo, né? Arte futurista, eu estou falando de quê? O que vem à mente de vocês quando eu falo essa palavra? Futurismo. Futuro. O próprio nome já está dizendo, né? Futurismo, lembra que, não sei se eu já falei isso para vocês, né? Que quando existe, né? Esse sufixo, acho que é sufixo, né? Não sei bem a palavra, eu não sou muito bom de língua portuguesa, mas quando vem esse acréscimo aí, né? Ismo, está falando de toda a cultura sobre aquele assunto. Então, toda a cultura, né? Da arte do futuro chama-se futurismo, né? Então, a arte futurista é o quê? É o contrário do passado e do presente. Então, não é uma arte que nós vamos observar coisas do hoje, né? E nem coisas do ontem, coisas do amanhã. Então, os artistas do futurismo, eles vão falar de coisas do futuro. Mas que futuro? Porque nós temos que ver quando é que vem essa arte. Essa arte vem no início do século XX. Certo? Então, não é o futuro a partir de 2021, mas é o futuro a partir de 1900. Então, como os artistas vão olhar para frente, né, os artistas do futurismo vão olhar para o futuro a partir de 1900, não em 1900 nem antes. Essa é a ideia, né? Então, é o manifesto futurista. A ideia de destruição completa de bibliotecas e museus. Olha qual era o objetivo dos caras, né? Uma das coisas que os futuristas, né, os vanguardistas do futurismo tinham ideia, era acabar com as bibliotecas e os museus. Por que será que eles queriam acabar com as bibliotecas e os museus, pessoal? Tem alguma ideia? Para não haver nada do passado. Exatamente. Quando você vai no museu, geralmente o que a gente vê lá? Coisas do passado, objetos e tal. Você vai observar imagens, né? Quadros, fotos, pergaminhos, livros, resquícios de papel, de madeira, né? de esculturas que vão descrever a história do homem, da humanidade, ou determinado cultura, determinado grupo, em determinado tempo no espaço, para trás, né? Então, e assim como a biblioteca, né? Você vai na biblioteca, você vai encontrar livros que vão descrever determinados conteúdos, vão trazer determinados temas, e geralmente são livros anteriores, produzidos antes daquela época, material anterior, material do passado. Então, qual era um dos objetivos do Manifesto do Futurismo? Era acabar, destruir com as bibliotecas e museus. É claro que eles não conseguiram, mas uma das ideias era essa. A ruptura total contra a linguagem tradicional. Então, tudo que se reporta ao passado, tudo que tem a ver com o passado, com as tradições, com os costumes que já
vem trazer, já vem com os nossos antepassados, né? Com os nossos familiares, com os nossos povos anteriores, eles queriam simplesmente acabar com isso, né? É a destruição da sintaxe tradicional, aí vocês podem pedir ajuda à professora de língua portuguesa, de literatura, e como eu identifico o futurismo, né? Uma pintura na história da arte, né? Numa pintura. Por exemplo, no Enem, né? No Enem, você vai olhar uma questão do Enem, alguma questão lá que estiver exaltando a tecnologia, olha, tiver alguma imagem, algum texto, né, algum enunciado que estiver exaltando o futuro, a tecnologia ou algo associado a isso, aí você, opa, isso aqui é futurismo. Entendeu? Tiver alguma imagem, alguma arte representativa, né, imagem em figura, e um texto falando sobre o futuro, sobre tecnologia. Então, que tecnologia é que nós estamos falando aqui? Da tecnologia do início do século XX, a partir de 1900. Então, a luz elétrica, o trem a vapor, o automóvel, esse tipo de tecnologia, tá vendo, pessoal? Então, você olha lá no texto do Enem, e aí falou sobre esse tipo de tecnologia, né? Máquina a vapor, trem, automóvel, luz elétrica, né? Aí você, lá no início início do século XX, 1900, a construção da Torre Eiffel, né? Que começou lá em 1901, parece. Então, toda essa arte, todo esse contexto histórico aí, que fala de futuro e de tecnologia, você olha no texto, olha na imagem, futurismo. Beleza? Bateu num texto de Enem que fala sobre tecnologia, dentro do contexto da história, da literatura e das ciências da linguagem, né? E das ciências humanas, você já vai, ó, esse aqui é futurismo. Certo? Vamos dar um exemplo. Um exemplo aqui. Se tiver pergunta aí, fica à vontade, pessoal. Ó, esse quadro de Giacomo Balla, né? Velocidade do automóvel. Quem gostaria de descrever o que está vendo nessa imagem aqui, pessoal? Fique à vontade, abra o áudio aí. Olha só, observe a obra de Giacomo Balla. O tema da obra é velocidade do automóvel. O que vocês conseguem visualizar? O que você acha, Giovana? Dá uma descrição para nós aí. Parece que é uma engrenagem, eu não estou entendendo. Obrigado, Giovana. Mas alguém mais? Deixa eu escolher alguém aqui. Débora Lohane. O que você acha, Débora? Quase entalei com pão aqui comendo. Professor, eu tentei olhar aqui, mas não consigo entender também. Difícil de entender, né? Bem complicado, né? Ó, mas... No fundo parece que é uns quadros, alguma coisa assim. Tá bom, parece que tem lá umas engrenagens, né? Parece que uma máquina, né? Mas, ó, o tema do... Não entendi. Ó, mas lembra o tema do quadro, ó, velocidade do automóvel. O tema da arte aí não é o automóvel. Então, se a gente fosse olhar sem um conhecimento, sem uma leitura, né? Você vai... Não, cadê o automóvel, né? A primeira pergunta que talvez a gente ia fazer. Velocidade do automóvel, cadê o automóvel, né? Mas o tema da obra não é o automóvel, é a velocidade do automóvel. Então, vamos pensar aí, Nathan, e a galera que gosta de carro. Quando o carro sai em alta velocidade, o que ele deixa para trás? Fumaça.
fumaça, poeira, só o vento, né? Alguém desliga o áudio aí que tá com o áudio dando interferência. Beleza, é isso mesmo, né? Então, ó, aqui deixou só o rastro, né? A poeira do carro, tá vendo? Que o carro passou em alta velocidade, já foi embora, o carro já foi, tá vendo? Então, lembra que os modernistas, a arte de vanguarda, ela vai quebrar, pessoal, com o tradicional. Então, se fosse para pedir pro Leonardo da Vinci, né, que é um dos maiores pintores e artistas, né, e ele era outras coisas também, engenheiro, tantas outras coisas, né, do Renascimento. Se fosse na época não tinha, né, mas se fosse para ele descrever um automóvel, né, na época eram as carroças, né, se fosse para ele descrever um automóvel, então ele ia desenhar o carro bonitinho, perfeito, com a roda, com as portas, né, talvez ia colocar um fundo da natureza lá, a gente ia ver o carro, claro, né. Agora aqui, nesse artista futurista, ele colocou umas engrenagens, né, parece coisa de uma ponte, né, passando sobre uma ponte e o carro já foi embora, né? Então, rompeu com o tradicional. Não é aquela arte imitando as coisas como elas realmente são, mas é uma arte que vai quebrar a ideia do formato, né, do estético perfeito. E os caras estão além do seu tempo, né? Imagina alguém olhando esse quadro aqui, lá em 1905. O pessoal, ué, o que é isso, né? Tá entendendo? Então a ideia é isso mesmo, é chocar, é revolucionar, é mudar a questão da estética perfeita de imitação da natureza, né? Então, beleza? Então, quando vocês verem uma questão do Enem, né, que fale sobre tecnologia, né? Por exemplo, você vê um quadro desse aqui, né, e outros, você vai perceber aí que é um quadro futurista. Beleza? Vamos para o próximo. O próximo são os impressionistas, né? O expressionismo, melhor dizendo, né? O expressionismo tem o objetivo de interpretar a realidade a partir da angústia e das crises interiores do artista. Então, como é que eu vou saber que o quadro, que a imagem, que o enunciado, que essa arte aqui é expressionista? Então, quando ela descrever alguma angústia, né? Algo que está preso, né? Pessoal que fala sobre a questão de escolha de gênero, né? Opção de gênero, opção sexual, diz que quando a pessoa está no armário, né? Então, distorção da realidade de forma intensa e exagerada, né? Então, as crises anteriores do artista, né? Então, o artista, ele olha para o mundo e aquilo angustia ele, aquilo deixa ele triste, deixa ele com medo, deixa ele apavorado, né? Ele se sente inseguro, né? Ele é uma pessoa insegura em relação ao que ele observa, né, do mundo, e aí ele vai interpretar isso na sua arte. Isso é expressionismo. Por exemplo, essa obra aí, O Grito, né, de Edmund Manchot, eu acho que é isso, que é francês, né? O Grito, né, que é a mais famosa de todas, né? Quando vocês olham para essa obra aí, o que vocês conseguem ver? Como é que vocês descreveriam essa obra aí, O Grito, né? Diga, Luiz Matheus. Desespero. Desespero é um sentimento de angústia? Diga, Giovanna. Angústia, ansiedade, dor. Imagina aí, Giovanna, você, ou Rivana, ou Marcos, né, ou a Bianca, ou a Crislaine, ou a Ana Karine. A Ana Karine é uma grande artista, né? Imagine aí, Ana Karine, você visualizando a guerra de perto, Ana Karine. Aí você vê aí, olha, um grupo de crianças jogando bola, você está sentado ali
num banquinho na sua casa, no alto, aí tem um campinho de futebol lá na frente. Já pensou, né, Karine? Aí você vê essa imagem, o sol tá se pondo e a molecada tá lá brincando bola, né? Vamos dizer que seja uma bolinha feita de papel e colocada dentro de um, bem grandinha, assim, bem cheinha, colocada dentro de uma meia, né? A molecada tá lá jogando, toda animada, tal, né, Karine? De repente, o que acontece? Uma das crianças pisa em cima de uma bomba. E aí a bomba explode, né? E aí, o que vai acontecer? Talvez algumas crianças vão morrer, algumas crianças vão perder a sua perna, perder um dos membros, seja superior, seja inferior, outras crianças vão ficar cegas, outras crianças vão ficar toda deformada. E você, como artista, como é que você descreveria essa imagem? Entendeu? Então, quando você fala de expressionismo, nós estamos falando disso. Os artistas observarem o mundo e aí eles expressam a sua dor, como eles estão vendo as coisas. Então, essa obra, O Grito, é o artista, por exemplo, visualizando a Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial é dor, é morte, é sofrimento, é crianças perdendo a vida, é mães desesperadas, é fome, né? Violência para tudo quanto é lado, tudo que as pessoas conheciam de paz e de vida tranquila, destruída, acabada. Então, é uma coisa horrível, né? A guerra e as sequelas e as consequências da guerra é uma coisa horrível. Então, o artista do expressionismo, eles vão expressar, eles vão colocar para fora toda a sua imagem, a sua visão de como é que eles estão vendo o mundo, né? De maneira angustiada, de maneira crises anteriores, né? Às vezes o artista expressionista também, ele teve problemas no seu ambiente familiar, ele é uma pessoa depressiva, ele é uma pessoa esquizofrênica, ele é um filho que teve sérios problemas com o pai, né? Ou um filho que vivenciou o pai agredindo a mãe dentro de casa, entendeu? Então, quando você fala de expressionismo, você está falando disso, né? Das dores, angústias e desesperos, entendeu? E aí o artista vai expressar isso na sua obra. Observe que também, no expressionismo, e essa imagem aí, o grito, né, eles escrevem isso, que não tem, olha, veja que ele desenhou também lá em cima, ele pintou também, melhor dizendo, né, o céu, talvez ali o pôr do sol, e aí ele também desenha que essa pessoa está sobre uma ponte, possivelmente, sobre uma ponte, e embaixo tem aí um lago e tem o sol se pondo, né? Ele também fez uma descrição da natureza, mas ele fez uma descrição da natureza sem um formato estético perfeito. Tá vendo o detalhe? Ele fez aí todo ondulado, né? Todo sem uma forma perfeita, né? Todo fora do esquadro, vamos dizer assim, né? Se fosse para construir uma casa, essa casa ia sair toda torta. Mas é essa a ideia mesmo. Os artistas modernistas, eles vão quebrar com esse ciclo da estética perfeita, do formato, né? Da imitação ideal da natureza. A interpretação dele, ela é diferente, né? Lembra que é quebrar com essa ideia da estética perfeita e da realidade como ela realmente é, né? Mas é uma realidade como o artista interpreta. Pode ser distorcida, pode ser exagerada e assim por diante. Perguntas até aqui, pessoal? Tá de boa? Deixa o seu like aí. Tá de boa? Deixa o seu like ou o seu dislike, né? Depois eu vou colocar essa aula lá no YouTube, lá, tá? Então vamos lá. Outra obra, outra vanguarda, vamos dizer assim, né? Dos modernistas é o cubismo. Então, quando eu falo de cubismo, pessoal, o que vem à mente de vocês? Deixou o like, né, Juan? Valeu, Juan. Quando eu falo de cubismo, alguém tem alguma ideia? O que você acha, né?
Ana Karine, está por aí? Ah, não, é porque cortou quando falou, né? Como é que é a pergunta, professor? Quando a gente fala de cubismo, o que vem à sua mente? Uai, cubismo, lembra cubo, formas geométricas, fragmentado. Acho que é isso. Pedaços, né, também, que eu falei. Excelente, Karen. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, o cubismo é a fragmentação da realidade como forma de questionar a limitação do campo de visão. Faltou um S aí, né? Humano, né? Então, olha, quebra de um objeto em cubos, em pedaços, para mostrar todos os seus lados simultaneamente. Quebra a perspectiva tradicional. Então, digamos, eu olho esse celular aqui. Tá vendo o celular? Beleza, tá vendo aí, né? Eu olho esse celular aqui. Eu só consigo olhar a frente dele. Não é isso? Então, se eu fosse um artista renascentista, por exemplo, se eu fosse um artista renascentista, eu ia fazer o quê? Eu ia desenhar, né, imitar esse celular, apenas a parte que eu estou visualizando. Concorda? Apenas a parte aqui da frente, ó. Que no caso seria esse aqui, né? Aí eu ia desenhar perfeitamente como eu estou visualizando. O que é o cubismo? É você pegar o objeto e quebrar ele em várias partes, de forma que você consiga ver o todo. Aí eu fiquei aqui pensando, né? Eu fiquei pensando, como, por exemplo, a gente faz uma bola. A bola, ela não é só um lado, né? A bola é a junção de várias partes, de vários lados, de vários pedaços, aí forma aquele formato, aquela forma redonda, né? Aí a pessoa joga. Então, o cubismo é o contrário disso. Pega o todo e divide em várias partes, para você conseguir visualizar o objeto de vários lados. De todos os lados, vamos dizer assim, ou de todos os ângulos. Deu para entender? Então, toda vez que você vê uma imagem, né, você vê uma obra de arte, que ela é quebrada em vários pedaços, em vários cubos, em várias partes, fechou, é cubismo. Entendeu? Então, se olhou lá no Enem, tem uma figura lá, é uma questão do Enem, tem uma figura lá, e ela é toda quebrada em várias partes, como disse muito bem a Ana Karine, seja em cubos, né, em outras formas geométricas, então ela não é a figura inteira, ela é a figura toda quebrada em pedaços, é cubismo. Fechou, não tem o que errar, né? Facinho de identificar, beleza? Então eu tenho aqui essa obra de Pablo Picasso, o violino e as uvas, né? E uvas. Então, tá vendo? Ó? Cadê o violino? Parece que tem um grilinho aqui. Cadê o violino? O violino tá aí, né? Mas ele tá inteiro? Não. O que Picasso fez? Ele pintou o violino, ele tá aí. Só que ele colocou ele em vários pedaços, de vários ângulos, sobre várias visões, ou sobre todas as formas que você poderia visualizar o violino até chegar à ideia do todo, né? Percebe aí? Então é isso, o cubismo é basicamente isso, né? É a arte em formas geométricas, ou quebrar o objeto em vários pedaços, para você ter a visão do todo. Beleza? Tranquilo para você identificar. Então vamos lá aqui, para a próxima. E a próxima arte, dadaísmo. Então, quando a gente fala de dadaísmo, o que é dadaísmo? Zoeira. É a arte da zoeira, né? É a arte da bagaceira, vamos dizer assim, né? É a arte do nada. Se você dissesse nadaísmo, também estava certo, né? Porque é a arte do nada, né? É o rompimento com a sacralização da arte
por meio da zoeira, por meio da provocação, certo? Por meio da provocação. Então, a arte metalinguística, bagunça voltada para a própria arte. Então, os caras aqui do dadaísmo, eles vão romper com qualquer ideia, né? Romper drasticamente, né? Romper zoando mesmo, sacaneando, tirando sarro dos artistas tradicionais. É o trabalho com o ilógico, com a arte nonsense, assim, de sem noção, né? Pois é, sem noção um negócio desse, não tem lógica, não tem fundamento nenhum. Que arte é essa? O que é isso, né? É a arte que faz as pessoas perguntarem, o que é isso? Isso não é arte, não pode ser. Esse é dadaísmo, né? É o trabalho com o ilógico, com o espontâneo, né? E trazer também a questão dos objetos. Eu tenho até um pires aqui que eu tava usando para colocar o pão de queijo, ó. Tá vendo? Então, se fosse um artista tradicional, pinta o pires, né? Aí ele ia lá observar durante horas os formatos, né? A forma, a composição, o tamanho, né? Para poder imitar perfeitamente a imagem desse pires aqui. Agora, os caras do dadaísmo, para fazer zoeira, né? Aí eles iam simplesmente colocar o pires lá, talvez em cima de um pedaço de pau, e dizer, ó, pronto, tá aí a arte, né? Aí a pessoa ia olhar assim, mas como assim? Eu não tô vendo arte nenhuma aí, eu tô vendo só o pires em cima de um pedaço de pau. Esses são os caras do dadaísmo, né? E também eles trazem a ideia dos objetos comuns, né? Os objetos comuns, não só os quadros, não só as esculturas, mas os objetos do dia a dia, né? Como, por exemplo, um vaso, como, por exemplo, um pires, como, por exemplo, uma bicicleta, né? E dizer, olha, aqui também é arte. E aí começa a sacanear com a arte tradicional. Como, por exemplo, eu tenho essa arte aí de René Magritte. Olha o tema do quadro do cara. Isso não é um cachimbo. Aí eu peguei uma imagem justamente de uma mulher em uma galeria, e aí ela observa essa arte de René Magritte, né? Ele desenhou um cachimbo. Vocês não estão vendo um cachimbo? Mas ele está dizendo, isso não é um cachimbo. Então está sacaneando, né? Ele está fazendo ali uma sacanagem pura, né? Entendeu? Então essa é a arte dadaísta, né? Aí você tem uma das mais famosas, né? A fonte. Então, se você fosse um artista renascentista, você ia fazer o quê? Qual era um dos principais objetos que geralmente os renascentistas gostam de pintar, né? Gostam de reproduzir, de fazer? Por exemplo, um vaso, né? Mas um vaso perfeito, né? Um vaso árabe, bem pintado, né? Seja ele pintado, seja ele feito em formato de escultura, né? Uma estética maravilhosa, né? Lindo. Então, aquele vaso. Aí o que os caras... Duchamp fez, hein? Ele pegou um mictório, colocou lá e disse, tá aí. Isso é arte. A fonte, né? A fonte de fazer xixi, né? Não é a fonte de beber água, né? Aí, ó. Então, para justamente sacanear a arte tradicional. Percebe? Então, a arte da sacanagem, né? Da zoeira, de trabalhar com os objetos comuns, com o ilógico, né? Com as coisas sem noção, de maneira espontânea, isso aí é dadaísmo. Beleza, pessoal? Alguma pergunta até agora? Alguma dúvida? Essas são as principais, né? Eu não falei do surrealismo, não, pronto, deixa eu falar aqui. Ainda tem 5 minutos. Essa também cai muito também no vestibular. Cai muito no vestibular o surrealismo, né? Alguém diz assim, puxa, isso é surreal. Já ouviram essa expressão? Isso é surreal? Já ouviram por aí, né? Às vezes até mesmo a gente costuma falar, né? Isso é surreal. E o que é isso? É a arte criada a partir do espontâneo, porém
quando da ideia da psicanálise, do psicológico, do psique. Então, a arte surrealista é a arte do psique, que está no mundo dos sonhos, no mundo do imaginário. Certo? É uma arte espontânea também, que nem o dadaísmo, mas a diferença é que o dadaísmo eles zoam com o real. Já o surrealismo não. O surrealismo está na sua mente, né? Quem já sonhou aquele sonho maluco, né? Aquele sonho doido, né? De repente eu estou voando em cima do elefante e aí vem uma coisa, corta meu pescoço e eu caio no chão, ou então eu caio eu caio no abismo, aí dentro d'água eu estou morrendo. Já sonhou assim? O pessoal já estão saindo aí da aula já, né? Já sonhou? Esses sonhos malucos, você acorda sufocado. Então, a arte que trata dos sonhos, já, né? Aí você, meu Deus, o que significa isso? O que é isso? Uma vez eu sonhei tropeçando e acordei tremendo, parecendo que tá tropeçando mesmo. É bem isso. A arte que fala das visões dos sonhos, das visões da mente, isso é surrealismo. É uma coisa que não é real. É uma coisa que está só na sua mente, que está só no campo dos sonhos. Um detalhe, pode cair lá, tá faltando alguns minutinhos, pode cair lá no vestibular ou no Enem, essa palavra aqui, pessoal, exploração do universo onírico. Então, quando vocês olharem lá no texto de literatura, né, ou no texto de arte, ou no texto de linguagens, tiver essa palavra onírico, está se referindo ao mundo dos sonhos, tá? É porque o pessoal do Enem, eles gostam de palavras mesmo difíceis, né, diferentes. Porque se você falar sonhos, aí você vai saber que é surreal, né? E que está falando da arte surreal. Então eles botam uma palavra diferente, né? Onírico. O que é onírico? O mundo dos sonhos, o mundo que está só na sua mente. O que é os sonhos? Não é o cérebro organizando algumas coisas? Então ele fica só lá no seu cérebro, na sua mente. Então, onírico é o mundo dos sonhos. E a arte que fala sobre o mundo dos sonhos, um mundo que não é real, um mundo que está só na sua mente, no ilógico, no sonhar, numa coisa, no mundo fora da realidade, dos sonhos seus, é o surrealismo. Dá para entender? Aí você tem uma arte de Salvador Dalí, a persistência da memória, tá vendo? Os relógios derretendo, né? Em cima de uma bancada de madeira, né? Aí tem esse abismo aí. Então, as coisas ilógicas, que só está no mundo dos sonhos, né? Então, a arte que está no mundo dos seus sonhos, fora da realidade, é surrealismo. De boa? Então, essas são as 5 principais vanguardas modernistas. E aí, a partir da semana que vem, a gente vai estudar cada uma. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento? Fale agora ou não se cale para sempre, né? Ei, professor. Diga, meu querido. Já chega, moço, acaba a aula. Sua atividade é para entregar que dia? Segunda-feira. Deixa eu só fazer uma pergunta, aproveitar que a Bianca falou. A de arte já está lá? Vocês olharam lá no Google Sala de Aula? No meu tá. Beleza, então eu coloquei para todo mundo. Tá de arte e tá de sociologia. Aí é para entregar segunda, tá? Segunda até às 11h59, 23h59. Ok. Obrigado, um abraço e até a próxima aula. Tchau, professor. Tchau. Professor, e quem não tem acesso à sala ainda? Eu vou mandar no grupo, tá? Eu mando no grupo daqui a pouco. Aí você pode mandar a resposta para mim no e-mail. Tá bom, obrigada.
Karina, já acabou a aula.